Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagesse. E eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagesse App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagesse. Olá, Lúcio Gonçalo Alcântara. É um capítulo importante da história política, da política, melhor dizendo, e da própria história do Ceará, portanto. Foi secretário estadual de saúde com apenas 27 anos, função que exerceu mais 2 vezes em anos posteriores. Alguns anos depois se tornou prefeito de Fortaleza, estabelecendo uma gestão de referência marcada por reformas urbanas que definiram de forma positiva o traçado de Fortaleza. Daí por diante, uma série de mandatos parlamentares como deputado federal e senador, até, como todos nós sabemos, chegar ao governo do Estado em 2002. Foram 4 anos de uma gestão que chegou ao fim com alta popularidade e reconhecimento público. Lúcio Alcântara é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, casado com a escritora Beatriz Alcântara, tem 2 filhos, a arquiteta Maria Daniela e o ex-deputado federal Leonardo Alcântara. Vamos à nossa conversa de hoje, do Fox Colloquio de hoje. Doutor Lúcio, prazer enorme recebê-lo aqui. Fazia tempo que eu tinha agendado esta conversa, agendado para fazer o convite para esta conversa. E, como eu lhe disse, o doutor Lúcio, hoje com 81 anos de idade, não é isso, doutor Lúcio? Isso. Com pelo menos mais de 50 anos de vida política, né? Isso diz muito. Então, conhece como poucos como funciona as entranhas da política e do parlamento brasileiro e da gestão pública. E daí, um prazer enorme recebê-lo, doutor Lúcio. Eu pergunto, começa exatamente com essa questão. São mais de 50 anos de vida pública, doutor Lúcio, ainda hoje exercendo papéis na nossa política, né, com vigor. E lhe pergunto, o senhor tem saudades do passado, doutor Lúcio, em relação à política? Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É um reencontro, porque tivemos sempre muito próximos quando eu tinha um protagonismo político mais ativo. E agora estamos nos reencontrando quando eu sou mais um interessado pela política como cidadão. E alguns vínculos pessoais que me ligam a políticos que estão militando ativamente na vida pública. E saudade, propriamente, eu não tenho, mas guardo na minha memória toda essa trajetória que você se referiu na abertura do programa. E, claro, a gente tem numa vida pública tão longa como essa minha, momentos felizes, outros menos, vamos dizer assim, menos felizes. É uma coisa normal, natural. O principal é que mágoa eu não guardo. Não? Nem amargura. Mas não deixo de registrar os fatos. Por quê? A emoção passa, não é? Mas o fato fica. Então, esse é incontestável, está nos anais da história. O que eu digo é que se alguns desses fatos me causaram uma emoção muito forte, eles estão pacificados na minha alma, no meu coração. Convivo com eles tranquilamente, mas não me recuso de mencioná-los, porque fazem parte da história. O senhor gostaria de mencionar algum fato que lhe causou, por exemplo, uma sensação de desconforto profundo? E geralmente isso acontece com as pessoas mais próximas, com aliados, né? Pois é. A sua pergunta é muito objetiva e eu vou responder de forma também muito objetiva. Há algum tempo, não me lembro quantos meses,
eu fui entrevistado pela Rádio Povo, esse grupo ao qual você trabalhei. Trabalhou meu tanto tempo lá, faz parte da sua história Sim. profissional, um programa do Josélio Leal. Ele entrevistava ex-prefeitos, mas me fez uma pergunta sobre 2006. Foi quando eu disputei a reeleição para o governo do Ceará. Uhum. E esse é seguramente o fato, o momento que me causou muito mais do que desconforto. Eu considero que foi um episódio que me feriu muito emocionalmente e me causou uma dor profunda. No programa, que depois teve parte transcrita pelo jornal, eu afirmei mais que só tive uma dor maior, foi a morte dos meus pais. Mas o tempo se encarregou de curar. Por que tanto sofrimento? Afinal de contas, eu já tinha até perdido outras eleições. Porque eu me considerei injustiçado e vítima de uma deslealdade que eu não merecia. Até porque político... Mas deslealdade de quem que o senhor está falando? Olha, eu vou mencionar o grupo que me apoiou, a liderança maior. Autores menores eu vou deixar de mencionar. O presidente nacional do partido, que era o Tasso Gereissati. Então, senador Tasso Gereissati. Senador, e os irmãos Ferreira Gomes. Como você disse, eu, como político experiente, tinha perfeitamente condição procurar dar tempo de receber a manifestação deles de que não iriam me apoiar por esse motivo ou por aquele outro, que haveria um outro candidato, vamos encontrar uma forma de conciliar. Eu não teria nunca feito qualquer objeção a isso. E a minha vida pública, Fábio, foi pautada por valores que eu recebi dos meus pais. Muito mais por lições de exemplo do que qualquer outra coisa. E um deles era a lealdade. E eu acho que a lealdade contribuiu muito para eu progredir na vida pública. A forma como eu me conduzi. E, ao mesmo tempo, nesse episódio de 2006, por ser leal, eu fui vítima da deslealdade. Então, uma coisa que me projetou acabou, e eu não tenho arrependimento nenhum, comprometendo o meu êxito eleitoral, vamos chamar assim, em 2007. Por que eu digo isso? Porque eu não fiz grupo político, você sabe disso. Eu não fiz caixa, não fui atrás de arranjar dinheiro por vias, muitas vezes, pouco republicanas. Então, e outra, a maior prova de lealdade, quem era o meu coordenador político? Luiz Pontes. Quem é Luiz Pontes? Primo e íntimo da esposa do Tasso e do casal e pessoa de absoluta confiança. Quem quer fazer política
formando grupo, ou abandonando antigos aliados, coloca uma pessoa dessa na coordenação política, então eu acho que foram incorretos comigo. Então, em momento nenhum, na hora mais grave, eu deixei de reconhecer o valor político do senador Tasso Gereissati. Se ele não tivesse me apoiado em 2002, eu não teria sido nem candidato. O grande administrador que ele é, mas nesse aspecto, pelo menos em relação a mim, eu acho que ele não agiu corretamente. Governador, já são 18 anos deste episódio, não é isso? 2004, não, 2006, estamos em 2024, lá se vão 18 anos. Quem tinha 10 anos de idade na época, hoje está com 28 anos de idade. Por isso, vou fazer aqui uma pequena nota explicativa. Esse grupo que o senhor falou... Mas como você me fez uma pergunta não, mas não, abrangendo não é uma crítica, não. Eu acho... Vou situar aqui claro, as pessoas no episódio. E é muito rápido. Todos faziam parte. Ciro Gomes, Cid Gomes, então governador Lúcio, então senador Tasso Gereissati, todos faziam parte do mesmo grupo político e estavam aliados na base do governo, da gestão do então governador Lúcio Alcântara. Ao fim das contas de 2006, Ciro Gomes e Tasso Gereissati estruturaram uma ruptura com o então governador e lançaram Cid Gomes candidato a governador contra o então governador Lúcio Alcântara, que disputaria e disputou a reeleição. Então, esse foi o fato, de uma maneira muito resumida, ao qual o governador abordou aqui, tratando como a sua mais relevante, a sua maior dor ou mágoa nesta longa trajetória política, né? E tudo é muito cheio de nuances, né? O próprio governador disse há pouco que o ex-senador Tasso Gereissati foi muito importante na eleição dele de 2002. Sem dúvida nenhuma. E foi importante também na eleição para o Senado antes, né? Sim, então, éramos aliados, né? Não digo que isso é próprio da política. Quem sente na pele é que sabe, mas a política tem dessas coisas aí. Veja bem, a ressalva que eu fiz. Claro que sim. Eu teria compreendido isso perfeitamente. Mas aí tem um detalhe. Primeiro, nunca me disseram, e o ministro... Eu sou pela imprensa, pelo visto, então. O ministro... Não, vou chegar lá. O então ministro Ciro Gomes, interrogado por mim mais de uma vez... Não tem, você está fazendo uma excelente administração, você tem o direito de disputar a reeleição. O meu irmão é um quadro político muito, vamos dizer, promissor, ainda não está maduro para isso. Então, você é o candidato. Essa era a informação que eu tinha. Nunca me disse que não iria me apoiar. Os dois me chamam na véspera... Do anúncio. Não, na véspera da desincompatibilização. Para dizer que o candidato era o Cid e que, a partir disso aí, os Ferreira Gomes iam apoiar o Geraldo Alckmin para o presidente da República e me convidavam para eu ser candidato a senador. E eu recusei, disse que ia terminar o meu mandato, porque eu já não confiava mais nessa forma com que eu fui tratado. Bom, depois, mas você fica sem mandato? Fico, qual é o problema? Eu já tive essa honra de ser governador, depois vou cuidar da minha vida, a vida que segue. E apoiarei o candidato que vocês indicarem. Aí houve uma romaria de deputados, de todo mundo, por causa da boa avaliação que eu tinha,
que eu fosse candidato. Eu sei o que é uma candidatura para o parlamento sem ter o puxador de voto no executivo. Então, eu achei que eu tinha alguma responsabilidade com esses que tinham me apoiado na Assembleia e tudo. Aí aceitei, atendendo também instâncias do Raimundo Viana, que era o presidente do partido, que inclusive me disse que eu seria apoiado depois e tal, tal, tal. Bom, o que não aconteceu, e foi aquele resultado da eleição, que eu atribuo o meu insucesso ao Lula. Estava cheio de apoio naquela época da população, e o fato do próprio presidente e grande líder político, que era o senador Tasso Gereissati, não me apoiar. Então, politicamente o ficou foi difícil, esse. né? Aliás, eu acho que no Nordeste, praticamente todos os aliados do então presidente Lula ganharam a eleição naquele momento, pelo menos nas grandes cidades do Nordeste, sim, né? Nas capitais. Isso, foi, sem dúvida. Nos governos. Pernambuco, Bahia, Ceará, todos foram... não diria nem, aliás, não, que o senhor, de certa forma, não era um opositor, mas não era do grupo político, não é isso? Não estava compondo ali. Aí é outro detalhe. Eu fui escolhido candidato a governador, acredito que, primeiro, pela minha conduta, na época que fui candidato ao Senado, fui vice do Ciro, não é? A minha lealdade, a minha correção, a projeção política que eu ganhei no Senado, né? A minha popularidade na época. Eu não era do grupo duro. Tassista, né? Como Eu se chamava na época. Tinha uma relação muito boa, inclusive pessoal. A sua trajetória era a sua trajetória. Quando o Tasso entrou na política, eu já tinha sido prefeito, secretário de Estado, deputado. Então, eu já estava lá. Pois bem, é porque as pesquisas que faziam, eu era o único que tinha chance de ganhar a eleição. E quase não ganho. Você se lembra muito apertado, que foi apertadíssimo no segundo turno. O que me lembrou, agora você evocou aí, eu depois de eleito, o presidente Lula fez uma reunião em Minas e com os governadores eleitos, e eu disse: presidente, o senhor, no último dia de propaganda, foi ao Ceará, fez um comício monstruoso na Praça do Ferreira, não é? Então, e de lá foi para Santa Catarina. O senhor derrotou a mim, mas a mim você me baleou, mas não chegou a derrotar. Tal, ele riu. É fato. Bom, vamos lá. Eu queria uma coisa do senhor. São, como eu disse, mais de 50 anos de trajetória na política, secretário, prefeito, deputado, senador, governador. Qual é o legado que o senhor acha que deixou para a política? Ou, são duas perguntas: legado na política, que eu já imagino que o senhor vai dizer que lealdade, e do ponto de vista de gestão? Olha, eu acho que eu, vamos dizer assim, eu deixei um legado na política de valores, não é? A forma como eu conduzi. É impressionante, eu não tenho parente candidato, eu não sou candidato, eu não tenho nenhuma intenção na política mais. Ainda hoje,
eu sou abordado diariamente na rua, onde eu vou. E ainda ontem à noite, num evento que eu fui, o motorista de táxi que veio atender uma pessoa, se lembrava até do meu slogan. Qual era? Não lembro não. Qual era o Como slogan? candidato a prefeito, quem faz fará. O senhor foi Isso é de 1992, isso aí. um homem correto, um homem sério, foi um grande político, um grande governador, só sofreu, lembrou-se disso, em 2006, na sua reeleição e tal. Então, a maneira como eu me conduzi, observando isso, lealdade, correção, eu não fiz patrimônio com a política. Eu, como governador, morei no meu apartamento, não tinha nenhuma ligação com excesso, com mordomia, não é? Então, uma vida, vamos dizer, muito austera, não é? E aí, isso é outra coisa. Olha, quem eu conservei, Fábio, o legado do que o Tasso fez de bom quando ele entrou na política desde o primeiro mandato de governador. Esse é o legado de gestão, então. De gestão. Manter o que... Como governo. Aí eu vou fazer um acréscimo. Mas como governador, a austeridade fiscal, vamos dizer, o respeito à coisa pública, a forma de conduzir a administração, tudo isso, o que o meu sucessor não observou. Os números estão aí, não estou especulando. E fez uma gestão completamente vamos dizer assim, dissociada daquele padrão que o Tasso instituiu aqui. E digo mais, eu era visto por alguns que tinham dúvida da minha conduta, do meu comportamento no poder, como política antiga, anacrônico, empreguismo, irresponsabilidade fiscal, proveito para si ou para a família. E eu não. Eu fui um governo, e há dois economistas escreveram um livro aí, analisando a política fiscal no último governo do Tasso, no meu e no do meu sucessor, e eu me saí muito bem, não é? Não sou eu que estou dizendo, são os números. Então, o que aumentou a minha decepção com o desfecho, por eu ter sido absolutamente leal, inclusive nesse aspecto que nós mencionamos, que era o grande, vamos dizer assim, a grande contribuição, fora obras importantes que o Tasso deixou, a grande contribuição que ele foi a renovação do modo de fazer política aqui no Ceará. E o senhor, comparando com hoje, o senhor acha que as coisas melhoraram ou pioraram? Pioraram e muito. Eu não gosto muito de falar sobre isso pelo seguinte, porque vão achar que é saudosismo, que é isso, que é aquilo, mas pioraram. Porque muita gente hoje entra na política para ganhar dinheiro, para fazer negócio. Não há... Muitas pessoas me procuram como conselheiro e eu atendo. Eu estou pensando em entrar na política, o que é que o senhor diz? Meu filho, você tem vocação, você quer entrar na política para melhorar o país, melhorar a vida das pessoas,
Ou você quer se projetar, fazer negócio, arrumar coisa para a família. No primeiro caso, eu digo, entre. É duro, é difícil, mas é edificante. É uma coisa que realmente merece o esforço. É algo pelo qual o seu empenho tem um mérito muito grande, inclusive pessoal. Infelizmente, a política está... O nível do debate, o próprio Senado da minha época, o Senado de hoje, a qualidade é de dos dar personagens. pena. A qualidade, como caiu o nível. Né? Eu, como repórter de Eu política... até, Fábio, Pois não. hoje, só Pois não. para completar, eu fiz a campanha do presidencialismo, junto com o Brizola e o Marco Maciel. 1993. Pronto. No plebiscito que a Constituição de 88 determinou. Hoje eu me converti em parlamentarismo, ou pelo menos no semipresidencialismo da França e o de Portugal. Por quê? Eu vejo o Congresso irresponsavelmente criando despesa toda hora, votando coisas absurdas. E não pergunta onde é que está o dinheiro, cadê o orçamento? O presidente pode cumprir isso? Não. O Congresso tem muito mais poder do que teve na minha época e usa mal esse poder. Por quê? Não é responsável. Destinou o recurso, fez a lei, acha que o problema é do executivo, é dos dois. Na hora que você tiver um parlamentarismo ou um semipresidencialismo que coloque em risco o mandato deles, vão ter muito mais cuidado. Sem dúvida. Então, eu me converti para sintetizar a minha resposta à sua pergunta, diante do que eu estou vendo. E evidentemente que o parlamentarismo também requalificaria a qualidade dos homens públicos que estão fazendo esse parlamento. É natural que isso acontecesse também, porque era exatamente a questão que eu ia fazer. Quando eu comecei a acompanhar profissionalmente a política, você tinha ali uma série de homens no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que de muita respeitabilidade, de referência pública. Hoje é difícil, doutor Lúcio, encontrar. Você olha assim, meu Deus, quem são nossos representantes? E tem mais. Boa parte dos cidadãos, se você perguntar em quem você votou para deputado federal, ninguém vai se lembrar, não. Não, é verdade. Isso, para mim, é uma crise de representatividade muito grave. Essa crise está em alguns lugares mais, em outros menos. Do mundo, o senhor está falando. Do mundo. Uhum. Eu tenho até uma tentativa de explicação para isso. Você vai para a Europa, o índice de abstenção é altíssimo. Uhum. E nos Estados Unidos eu não tenho o número de cabeça. É alto também. É alto, porque o voto não é obrigatório. Uhum. O que eu vejo? Uma explicação, ou uma possível, eu não fiz pesquisa, não posso. É o fato seguinte: com o fracasso da economia, do socialismo real, a União Soviética, uhum, mesmo de esquerda, quando assume, ele muda pouca coisa, porque não dá para mudar muito. O Portugal, que o senhor costuma estar lá com grande frequência, é um caso clássico disso aí. O que é que muda mesmo quando sai o socialista e entra o porque social? Porque a margem é muito... Aí vai para quê? Costumes.
Que é o que vivemos hoje, né? A disputa... Política de gênero, discriminação, questão de... Pauta de costumes que é algo individual, né? Que não deveria ser algo... A esquerda americana que começou isso. Foi. E exportou. Então a esquerda hoje, claro, tem alguma coisa ali, mais benefícios para a faixa mais pobre. Então, eu acho que na cabeça desse povo da Europa, que em vez de votar, vai para a praia no dia, onde dá, ou fica em casa, isso, é tudo igual. Então, se for um socialista, se for um conservador, é mais ou menos a mesma coisa, não vai mudar muito. Uma é essa. Portanto, que eu acho... E outra é a falta de vínculo, não é? Com o representante e o representado, não é? Isso, particularmente, no Brasil, muito mais forte do que na Europa, que é parlamentarista, quase todo, praticamente toda, né? E até nos Estados Unidos também, que é dividido em distrito, né? Olha, eu vou te dar um exemplo que eu vi na Inglaterra. Quando eu era senador, eu recebi um convite do governo inglês para visitar a Inglaterra. Uma semana, eu acho. Eu, então, indiquei o que eu gostaria de ver. Uma das coisas era o parlamento. Uhum. Então, marcaram com líderes do partido do governo, da oposição e tal. Um desses que eu fui encontrar, fiquei esperando numa sala de espera, ele estava ainda fazendo alguma coisa, e quando ele saiu para me encontrar, uma pessoa que estava lá, um inglês, o abordou e interpelou. Eu não votei no senhor, mas o senhor é hoje o representante do meu distrito e tem a obrigação de me ouvir e me atender, porque eu tenho uma questão, uma reivindicação. Não foi exatamente... Não, mas assim. O sentido era esse. O sentido é esse. Mostrou o vínculo. Proximidade, né? Não há um sistema eleitoral perfeito, mas a gente tem que buscar o que mais se aproxime do interesse social, da comunidade, não é? Enfim. Doutor Lúcio, o senhor é de um tempo em que a comunicação na política se dava de uma maneira absolutamente pessoal, era o contato físico, direto, com os eleitores, né? Com as cidades, com os eleitores. Tinha jornal impresso, tinha o rádio como o grande poder, já chegando a televisão ganhando muita força a partir dos anos 60, aí 70, 80, 90, e hoje o reino com as novas tecnologias é a internet, é a web, né, através das redes sociais, né? E redes sociais essa que ganha popularidade quem faz determinadas gracinhas. E isso parece que contaminou a política também, doutor Lúcio. Mas o fenômeno é novo, mas ele já vinha de longe. Por exemplo? Por exemplo, eleição de colegas seus. Radialistas. Radialistas que se elegeram pelo microfone. É verdade, é fato. Que o rádio era a rede social de hoje. De hoje, né? Eu brinco muito, acabou o furo. No rádio não dá furo. Com uma grande diferença. Televisão não dá furo. Não, o furo está na web. Porque ele, com o celular dele, já deu furo. Já deu, é imediato. Então, aí é que eu acho que falta à imprensa, ao jornal escrito, tinha que ser, e você, o tanto que me lembre, buscava fazer isso. Tem que ser de análise, tem que ser de coisa mais profunda do que sempre mencionar fatos e coisas fatos ali. Que já foram de ontem. Então,
Isso era uma coisa que vinha acontecendo. Aquele quadro orgânico dos partidos foi sendo minado. A diferença, doutor Lúcio, eu dizer qual é a grande diferença. O senhor os radialistas, né? Isso eu tenho em mente também, né? Que o youtuber de hoje é o radialista de antigamente. Isso. Com uma grande diferença, doutor Lúcio. Este radialista estava dentro de uma instituição, de uma empresa, certo? E hoje o youtuber é ele com ele mesmo. Ele com ele. Exatamente. Não deve nada a ninguém, não ganha salário de um grupo empresarial que tem responsabilidades públicas e companhia e tal. Então é uma diferença assim, que eu considero muito importante. Complementou bem. Era mais a popularidade pessoal. E críticas. E tivemos exemplos até bons, positivos, de gente oriundo. Nós tivemos um radialista cearense que foi governador do Distrito Federal. Exato. Me deu o branco agora, o nome dele, doutor Lúcio. O senhor que deve ter conhecido muito bem, por sinal, né? Que era o Diários Associados, que ficou presidente do Diários Associados, que era aqui de Fortaleza, não é? Eu esqueci o nome dele. Pois bem, mas o que eu queria dizer é o seguinte: então, gente como Nacélio Lima Verde, com muitas qualidades como profissional da comunicação e tal, e outros nem tanto, né? Que, enfim, principalmente... Como é da vida. Como é da vida, e como é, enfim, a política... Não é o fato de ser ou não ser claro que sim, garante que ele vai ser melhor ou pior. A política é a expressão da sociedade, não tem jeito, é inescapável isso aí, não é? Doutor Lúcio, agora... Você me pergunta, e aí? O problema se choca liberdade de expressão com o uso dela para cercear manifestações legítimas, mas que interessam ao poder ou ao poderoso do dia. Aí é que é o problema, que é uma questão delicada, difícil de você manejar, porque uma arma, nesse caso é uma arma de comunicação, sim, ela pode ser boa ou má, depende do uso dela. Sim. Se eu usar um revólver para me defender de uma pessoa que veio me matar, ou para defender outros, né? Ou outros, eu estou fazendo um bom uso da arma de fogo. Sim. Se eu sair por aí assaltando, matando, ou com uma faca, eu estou fazendo um mau uso daquela arma. Então, nós vivemos aí nessa terra de ninguém ou de todos, não é? Que suscita um problema. O doutor Lúcio falou de questões todas muito importantes, gente. Aqui o tempo é pouco até para a gente falar disso. O tempo é pouco para falar. Mas né? Hoje temos esse confronto aí de polarização. A polarização empobrece a política. É verdade. Né? Ela, infelizmente, essa pauta de costumes empobrece a disputa política. As grandes questões ficam de lado, né? Quando você vai tratar de questões sobre a individualidade, que estão no campo da individualidade, no campo da família, enfim. Mas vamos seguir, doutor Lúcio, já passamos os 30 minutos, os nossos 30 prometidos minutos, tá? Queria falar um pouco de sua vida, pessoal. Retomei a conversa com o doutor Lúcio. Há poucos dias fui à biblioteca. Ele recebe os seus interlocutores, principalmente na sua biblioteca. E o doutor Lúcio é conhecido por ser uma pessoa de leitura, é um intelectual, uma bela formação intelectual, gosta de escrever. É o seu principal passatempo, não é? São os livros, né, doutor Lúcio? E o senhor está numa casa, que está na casa de vovó Dedé, né, onde o conhecimento, né, através da música, através de diversas atividades, ele é fundamental. Eu quero que o senhor fale um pouco disso, até como exemplaridade, né, a partir desta... Bem, o livro que sempre teve um pouco na minha vida, não é? Me lembro que quando morava na Avenida Bezerra de Menezes, já ficava no gabinete, que era como chamava na nossa casa, onde estavam os livros do meu pai, e às vezes ficava lá a tarde inteira lendo. E agora mais, o livro tem uma vantagem,
é que você não precisa sair de casa para se divertir, para viajar. Para viajar. Então, hoje em dia, com esse problema de violência e as dificuldades de trânsito, etc., então você pode ter vamos dizer assim, se divertir ou ter um hobby sem precisar sair de casa. Bom, mas nesse sentido eu sempre tive esse interesse pelo livro, pela a cultura, não é? Marquei muito a minha presença na vida pública, como prefeito, como governador, como deputado e como senador, por uma intensa atividade cultural que muitos se identificam na minha vida pública. Então, hoje tenho meu interesse hoje na vida está em família, claro, e está no Instituto do Câncer, que faz este ano 80 anos, do qual eu sou presidente, agora presidente emérito, e está na Fundação Valdemar Alcântara, que absorve muito do meu tempo. Na política, eu acompanho os movimentos que estão acontecendo no país e aqui, e tenho alguns vínculos pessoais com o Roberto Pessoa, com o capitão Wagner, com o Danilo Forte, com a deputada Fernanda Pessoa, ainda um pouco em São Gonçalo do Amarante. Sua terra natal? Mas não tenho parente disputando mandato, nem eu tenho nenhuma pretensão política. No meu julgamento, eu tento ser o mais isento possível, porque o radicalismo político é assim. Bolsonaro está sendo acusado agora nesses casos de joia. Eu digo acusado porque não foi julgado. Claro. Ou Lula, na época do Lava Jato. Mensalão e depois na Lava Jato. Não altera praticamente nada. Quem é o bolsonarista convicto continuará sendo. E o que é admirador, quase que fanático do Lula, também não muda. E tem uma coisa chamada o anti-Bolsonaro e o anti-Lula. O que move também, essas vontades aí. Daí até dizer que Bolsonaro e Lula um precisa do outro. E é fato. Para manter o clima. Uhum. Né? O centro não interessa nesse jogo, doutor Lúcio. É isso aí. Eu, às vezes, fazia um comentário no Facebook, aí deixei de fazer. Por causa da agressividade, né? Se eles achassem que eu, de alguma maneira, estava defendendo o Bolsonaro, me diziam, aí, está agora na direita. Se eles vissem que, de alguma forma, eu estava simpatizando com alguma coisa do Lula, e agora está na esquerda, quer dizer, não admitem que o governante, ele muitas vezes erra até muito, mas alguma coisa de bom ele fez. Sempre há. Sempre há. Aí a gente reconhece, não quer dizer que vai votar nele. Ó, ele acertou nisso aqui. Já está cancelado. Tem esse termo novo hoje, ser cancelado, né? O grande risco é que as pessoas correm, o pavor das pessoas de quem mexe, que está na web, é ser cancelado. Deixa de emitir opinião também por causa disso, né? Doutor Lúcio, chegamos ao final da nossa conversa, tínhamos muito o que conversar, né? Mas o nosso tempo chegou. Deixo aqui seus 30 segundos aqui finais para sua... Eu só queria reafirmar muito e deixar bem claro que
Hoje estou tranquilo, sereno. Nota-se. Não alimento mais nenhuma amargura. Mas, na época, me causou realmente um impacto enorme. Eu fiz a pergunta, né? Não, e eu tive que responder com toda tranquilidade para você e os que estão aí me ouvindo ficarem cientes disso. Porque eu tenho, inclusive, relações tranquilas quando eu encontro essas pessoas. Civilidade. Não alimento animosidade nenhuma. Mas aquele episódio me marcou bastante. Algum arrependimento na sua vida pública, doutor Lúcio, para a gente finalizar? Não, assim, pode ter momentâneo, mas que tenha ficado, eu devia ter feito isso. Olha, isso não, nada que lhe pese. Eu vou te dizer aí, eu fui, quando governador, convidado pelo Zé Disseu, que foi muito correto comigo no plano administrativo e tudo, quando ele tinha muito poder na Casa Civil, para ir para o PT, me convidou por uma questão... O senhor deu a resposta imediata ou ficou de pensar? Disse logo, olha, nós vamos ter uma boa relação, mas eu não posso, eu tenho um dever de lealdade para com as pessoas que permitiram a minha ascensão política. No que você me pedir e eu puder, eu ajudo, porque o governo está me tratando corretamente. Agradeço muito, mas infelizmente eu não posso atender o seu pedido. Não é? Sua despedida, doutor Lúcio. Olha, dizer aos que nos virem que é um prazer poder falar para tantos dos cearenses que tiverem acesso a essa entrevista. E agradecer, certamente, muitos de vocês têm um vínculo comigo, colaboraram comigo, me ajudaram, me apoiaram ao longo da minha vida pública, e às vezes com a crítica, outros com voto, mas a todos eu sou imensamente grato. Isso ficou como uma marca no meu coração. E eu aproveito essa oportunidade para dizer isso a todos que tiverem a ocasião de escutarem essa entrevista feita por um repórter competente, experiente, que é o Fábio Campos. Doutor Lúcio, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, pela visita à casa, e em breve teremos uma nova oportunidade de conversar. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da CAGES, e eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo CAGES app tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na CAGES.